E chegou o tão esperado dia, vamos para mais uma final de Campeonato Carioca, logo mais 4 da tarde no Maracanã, Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo, mais um Fla-Flu valendo taça, os dois maiores campeões do Rio de Janeiro se enfrentam, Flamengo com 38 títulos, o Fluminense com 33 títulos, é dia de reduzir essa vantagem. No primeiro jogo, a vantagem foi do rival, vitória por 2-1, mas aquele golzinho do Keno, no finalzinho, deu uma sensação e deu uma certeza, para mim pelo menos, de que o Fluminense está muito vivo na disputa por esse título. E a gente vai chegar logo mais depois das 6 da noite, vai olhar para aquele jogo e vai falar, aquele golzinho do Keno valeu a taça. É tudo que a gente quer, é tudo que a gente mais deseja. Certamente teremos mais uma grande decisão, mais um Fla-Flu que ficará marcado na história do Campeonato Carioca. Hoje eu queria fazer aqui, antes de iniciar aqui o nosso pré-jogo, e a gente vai debater muita coisa aqui, temos muitas informações, tem análise tática, fique até o final porque esse pré-jogo vai ter a qualidade que vocês merecem, a altura de mais uma final, de mais um Fla-Flu. Mas antes eu queria só fazer um oferecimento aqui, na verdade, de hoje para amanhã, o falecimento do meu pai completa um mês, exatamente um mês. Tem sido dias muito difíceis para mim, mas uma das primeiras coisas que eu falei foi que eu não queria me afastar do trabalho por muito tempo. Uma porque isso me ajudaria a aliviar um pouco a mente, a voltar um pouco ali à rotina, e outra porque também era um dos orgulhos mais recentes do meu pai, era ver o meu crescimento na profissão. Então estar aqui diariamente com vocês também, querendo ou não, é uma espécie de terapia. Entregar o melhor trabalho para vocês possível, as melhores transmissões, os melhores vídeos, vivendo momentos inesquecíveis como eu espero viver logo mais no Maracanã, isso vem sendo desde então a minha maior motivação, é o que eu mais desejo fazer, para seguir em frente e também honrar a memória dele. Vocês não têm noção do quanto vocês têm sido importantes para isso, das tantas e tantas mensagens, centenas, milhares de mensagens que eu recebi ao longo desses dias. Eu só queria agradecer e dizer a vocês que sou muito grato, muito mesmo. E eu quero muito esse título hoje, para comemorar, para a gente ser muito feliz, para ser um dia, como eu disse, mais um dia inesquecível, mais uma transmissão inesquecível, para a gente viver algo que a gente vai olhar anos depois e a gente vai se lembrar desse dia. Então tenho certeza que da onde ele estiver, ele vai estar feliz por mim, feliz pelo Fluminense. Então eu ofereço esse pré-jogo e essa transmissão que teremos mais tarde para ele também. Eu acredito muito no título de hoje, eu não estou falando isso da boca para fora. É um dia de mostrar mais uma vez que o Fluminense é o time de guerreiros, que não tem essa alcunha por acaso. É dia de acreditar na mística do Fla-Flu, do gravatinha, do imponderável. Você aí com certeza já viveu muitos Fla-Flus. Então se apegue a uma memória especial, um Fla-Flu que marcou a tua vida, um Fla-Flu que marcou a sua vida, um Fla-Flu que te faz lembrar uma pessoa inesquecível, e se prepare porque hoje a gente vai viver isso tudo de novo, se Deus quiser. A soberba está do outro lado, como sempre. Vão fazer de tudo para evitar, como já fizeram no primeiro jogo. Então hoje é dia, mais uma vez, do Fluminense mostrar o seu gigantismo e passar por cima de tudo para ficar com essa taça do Campeonato Carioca. É mais um dia, mais um jogo para a torcida tricolor mostrar a sua força. Então eu acredito e te peço também que acredite, vamos acreditar. A gente não tem nada a perder, já perdemos o primeiro jogo. Agora é ir para cima, ter coragem, porque eles respeitam muito o Fluminense. Não pense que não, eles não vão falar, porque a soberba é muito grande, mas eles respeitam. Então vamos para cima, vamos acreditar, porque Fla-Flu é diferente e sempre vai ser. Lembra o que aconteceu lá em 2023? Pois é, aquilo é um motivo para a gente acreditar. Vai acontecer todo dia? Claro que não. Somente uma vez na história, num Fla-Flu, um time saiu vencendo a final e acabou perdendo. Somente em 2023 o Flamengo saiu ganhando a final
e aconteceu aquela goleada histórica maravilhosa. E eu espero que logo mais a gente possa ver, não precisa nem ser goleada, mas que a gente possa viver o que a gente viveu ou algo parecido naquele dia. Você bora para a provável escalação do Fluminense, sempre aqui com a parceria da KTO. Olhando aqui as odds, a odd para a vitória do Fluminense aumentou, tá? Foi para 6,5, gente. Foi para 6,5 essa odd do Fluminense. E a gente não tem outra opção hoje. Hoje é ganhar ou ganhar. Então quem tá confiante vem comigo, não tem outro papo. Hoje não tem outro papo. Não adianta que Fluminense ou empate. O empate não serve. A gente precisa da vitória. E é isso que o Fluminense tem que buscar hoje. Então, para mim, não tem nem muita conversa hoje, aí 6,50 e seco na vitória do Fluminense, acreditando que vai acontecer, mas tem também esse Odão, e aumentou, hein? Meu Deus do céu, o Odão de Germancano, vitória do Fluminense com gol de Germancano, odd 14 a odd para a vitória do Fluminense e com gol de Germancano. Então, se você não acredita nisso, sinto muito, mas eu acredito, e eu vou, obviamente, já larguei ontem, 10, vou largar mais 10 hoje, porque vai acontecer, se Deus quiser. Agora, é aquele negócio, né, galera? É sempre com responsabilidade, né? Isso aqui, se eu vou colocar 10 reais aqui, eu vou voltar a 140, mas você tem que, não pode fazer falta. Pode colocar até mais, 50, 100, desde que não te faça falta. Não vai colocar em risco aquela grana que pode fazer, depois você pode dar problema, né? Vai ter que pagar alguma conta aí, vai faltar. Pelo amor de Deus, não faça isso. O KTO não é segunda renda de ninguém. Acima de tudo, isso aqui é uma diversão e por isso a gente está sempre lembrando a vocês que é para maiores de 18 anos e também com responsabilidade. O link está aqui embaixo, utilize o nosso promo code, faz lá a sua inscrição, fazendo a sua inscrição, você já ajuda demais aqui o canal do Lessa. Vamos lá, gente, sabemos que Freitas está fora, foi expulso daquela maneira absurda no primeiro jogo, e Fuentes, que infelizmente sofreu uma grave lesão muscular. Uma pena. Um jogador que vai fazer muita, mas muita falta no jogo de hoje. Diante dessas ausências, sabemos que René deve começar como titular na lateral esquerda e tem mudança também na lateral direita com Samuel Xavier. Mas tem outras possibilidades também de time. Algumas informações saíram ontem e a gente vai debater isso a partir de agora. Vamos então à provável escalação, a primeira opção. Ontem eu apurei que o Hércules foi testado no time titular, assim como o Lima foi, e depois o GE falou que o Keno também foi testado. Então vamos a essa primeira opção aqui, com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio e René, Otávio, Martinelli e Hércules, aí dá pra gente colocar Hércules ou Lima aqui no meio, com John Ares, Canóbio e Cano. Dessa forma, John Ares voltaria para a sua função original, para a sua posição original. O que a gente ganha com uma formação como essa, que inclusive foi utilizado pelo Mano no segundo tempo. Ele coloca o Hércules para corrigir um meio de campo que o Fluminense tinha perdido àquela altura, naquele segundo tempo muito ruim até sair o gol do Keno. Você ganha força, você ganha poder de marcação, você consegue preencher melhor o setor e talvez dar um pouco mais de liberdade para o Ares. Talvez, dessa forma. Fazendo o Ares ter mais preocupações ofensivas do que necessariamente defensivas, sabendo que apesar que justamente devido à qualidade do adversário, não dá para ninguém simplesmente abdicar da marcação. Sabemos que é assim. No lado direito de ataque do Flamengo a gente tem o Wesley, grande fase. E o Canóbio é o responsável por reforçar essa marcação e talvez terá ainda mais responsabilidade com o René por ali. O Fluminense vai ter que ter muita atenção com isso. A gente viu, devido a erros, que a gente vai falar sobre isso aqui já, erros de acerto na marca. O Fluminense teve muita dificuldade para encaixar a marcação no time do Flamengo e por isso Gerson, Arrascaeta, por vezes, tinham liberdade para receber as bolas. O Flamengo fazia uma série de bola limpa e eles conseguiam dar sequência à jogada. Então, mas 3 volantes vai ficar defensivo, Lessa.
Pô, mas não, já falei sobre isso aqui ontem. Não é isso que determina se um time é ofensivo ou defensivo. Você pode ser defensivo jogando com 4 atacantes e jogar lá atrás. Você pode sim ser ofensivo jogando com 3 volantes. O que vai determinar isso é a postura e a qualidade que o Fluminense vai ter para marcar e encaixar a marcação no estilo de bola do Flamengo. E o Hércules é um cara bom para fazer isso, porque o Hércules não é um volante marcador. Ele é um volante que sai para o jogo, que finaliza, que chega na área. Ele sempre fez isso. Precisa melhorar? Óbvio que precisa. Mas é uma característica dele. E aí qual seria a outra opção? A entrada do Lima, ali fazendo essa função. O Lima já fez essa função várias vezes, mas esse ano ele não fez ainda um bom jogo, porque não conseguiu encaixar, não conseguiu ter ritmo, teve lesões, teve problemas na pré-temporada também. Então me preocupa bastante a possibilidade do Lima começar essa partida, justamente por isso, porque vai entrar numa final como essa, ele é um cara experiente, mas ainda não passa a impressão de que está no ritmo dos demais, justamente devido a esses problemas ele está vindo numa transição de uma lesão no panturrilha. Eu não escalaria o Lima, mas quem está observando o dia a dia é a comissão técnica. Você vai para a outra opção, que seria, a gente pode mudar aí a tela, para encaixar ali o John Ares voltando para fazer a função no meio e o Keno entraria no ataque. Agora, para o Keno entrar no ataque do Fluminense, tem uma questão, porque ele joga sempre pelo lado esquerdo. Eu cheguei a pensar nisso, até falei isso ontem, a possibilidade de escalar o Keno. Mas aí você tem que jogar o Canóbio para a direita. Para o Canóbio não seria um problema. Mas aí o Keno vai ter que ficar responsável por acompanhar o Wesley por muitas vezes. E a gente sabe que o Keno não tem a força na marcação que o Canóbio tem. E por muitas vezes o Keno deixa o lateral correr. Então isso para mim seria uma preocupação e pode ser determinante para essa escalação. Eu não faria esse movimento. Vai botar o Keno na direita? Pode ser, mas há muito tempo que o Keno não joga assim pela direita, né? Muito tempo mesmo. Então não sei o quanto ele se sente confortável para jogar ali. Então até concordaria com a entrada do Keno, mas essa questão defensiva em relação ao Wesley me preocupa bastante. São as opções que o Mano tem para armar esse time logo mais. Acho que tem que ter personalidade acima de qualquer coisa. É claro, tem que ter qualidade para jogar. Tem que melhorar essa marcação. O Fluminense fez um primeiro tempo equilibrado, poderia ter empatado. Então o jogo está longe de estar perdido, gente. Está longe de estar perdido. Tem jogo, tem final. É uma final equilibrada, sempre achei, mas tem que ter uma postura de time grande, de time gigante, para encarar uma equipe que a gente sabe que tem muita qualidade. Vai ser um jogo muito estratégico e o Fluminense vai ter que melhorar a sua saída de bola e principalmente conseguir quebrar a saída de bola do Flamengo. Se não todas as vezes, mas algumas vezes, porque isso fez com que o Flamengo tivesse muita superioridade, principalmente ali no segundo tempo. Bora ver rapidinho o que disse o volante John Arias sobre o clássico de amanhã. E ele fala, o golzinho do Keno aumentou as nossas chances e nos colocou de volta na briga pelo título. Bom, eu acho como você falou, a final está em aberto ainda. A gente não conseguiu o resultado que queríamos. Eu acho que esse gol do Keno deixou a gente ainda com possibilidades reais de conquistar mais essa taça. E a gente, como bem fala o apelido Fluminense, é o time de guerreiros e vamos a lutar até o fim para conseguir essa taça tão importante para nós. Bom, a torcida fez o papel dela no primeiro jogo e a gente está muito confiante e esperando ter eles no domingo, porque são essa força que a gente vai precisar de lutar todo mundo junto, eles de dar arquibancada e nós no campo, para conseguir essa taça pro Fluminense. Agora eu vou trazer para vocês, depois de algum tempo, convoquei meu amigo Renan Reis, nosso laranja tricolor, para fazer uma rápida análise sobre o que deu errado no primeiro jogo, o que o Fluminense não fez bem, o que o Fluminense vai ter que mudar para essa partida, para esse clássico, para ficar com o título. E você vai ver que o Renan vai destacar principalmente a pressão na saída de bola. Que o Fluminense fez uma pressão completamente descoordenada e teve pouco sucesso nesse sentido. Então, Renan, fica à vontade, conta essa história pra gente, mostra o que o Fluminense precisa melhorar e muito pro jogo de hoje. Vamos lá, galera. Antes de mostrar os lances, eu quero trazer o campinho aqui pro nosso pré-jogo para mostrar, primeiramente, como que o Flamengo se organizava nessa saída e para mostrar também quais eram as referências dos jogadores do Fluminense nessa marcação. E o Flamengo fez 2 tipos de saída. A primeira saída
era essa de 3+2. O Rossi se posicionava entre os zagueiros do Flamengo e fazia essa saída por aqui com o De La Cruz e o Pulgar na base. E a outra saída era a saída de 3+1. O Rossi ficava aqui posicionado no gol e o Pulgar baixava entre os zagueiros, deixando o De La Cruz na base. Mas enfim, essas foram as saídas mais utilizadas. Então, quando o Flamengo saiu pelo lado direito, muitas vezes nós vimos esse movimento do Wesley e do lado esquerdo a mesma coisa com o Alexandre. Mais à frente, pessoal, nós vimos o Arrascaeta e o Gerson ocupando as costas dos volantes do Fluminense. Eles fizeram isso durante toda a partida. Aliás, esse posicionamento do Arrascaeta e do Gerson causou muita dor de cabeça ao Fluminense, e na hora de eu mostrar aqui as referências que nós tínhamos para marcar a equipe do Flamengo, vocês vão entender por quê. E um pouquinho mais à frente, o Luiz Araújo ficava bem aberto aqui pelo lado esquerdo, prendendo o Guga, e o Plata se posicionava entre os zagueiros, mas sempre um pouquinho mais próximo ao Ignacio. No Fluminense, o que nós vimos nessa tentativa de marcação alta? Germancano, geralmente, era o homem que saltava para cima do Rossi. Germancano geralmente fazia esse movimento e pressionava os zagueiros da equipe do Flamengo. O John Arias tentava fechar aqui, em algumas oportunidades, o espaço do De La Cruz, tá? Por vezes fechando a linha de passe, por vezes marcando um pouquinho mais atrás. E também, eventualmente, saltava nos zagueiros de acordo com a oportunidade. Pelo lado direito, o Kevin Serna nunca fazia o salto no Léo Pereira. Ele estava sempre preocupado aqui com o Alexandre. Pelo meio, o Otávio raramente abandonava essa posição aqui, porque ele estava sempre muito preocupado com as costas, estava sempre muito preocupado com o Arrascaeta. E aí, justamente por isso, que em várias oportunidades, a base aqui ficou muito desprotegida, porque quando o John Arias saltava, por exemplo, no Léo Pereira, e o Cano saltava no goleiro, o Otávio nunca fazia esse movimento. O Martinelli, ele já fazia mais esse movimento de saltar pressão nos volantes do Flamengo, principalmente no Pulgar. E nesse momento, o que o Mano Menezes fazia? Quando o Martinelli saltava no Pulgar, o Canóbio fechava por dentro. Então, por conta disso, por muitas vezes a referência do Fuentes era justamente o Wesley. Era ele que fazia esse salto no Wesley quando a bola chegava por aqui. Porque o Canóbio, ele fechava um pouco mais por dentro quando o Martinelli saltava no Pulgar. O Thiago Silva estava sempre ligado no Gerson, porque o Gerson também fazia esse movimento para cá, e nas movimentações do Plata. Como o Plata caía muito em cima do Ignacio, o Ignacio estava sempre de olho nele, sempre ligado nele e nos movimentos do Arrascaeta, e o Guga bem fixado pelo Luiz Araújo. E através dessa explicação que eu dei aqui para vocês já perceberam que o Fluminense constantemente estava em inferioridade numérica na primeira fase de construção do Flamengo. Quando você pressiona o seu adversário, quando você se compromete a subir a marcação, você precisa tirar essa superioridade numérica do adversário. Porque senão ele fica tocando a bola para um, para outro, e você nunca consegue recuperar a posse. Então o Flamengo fazia 5-2, 5-3, 6-3, 6-4, o Fluminense estava sempre em inferioridade numérica. Por vezes, nem o Martinelli saltava por aqui, então ficava um grande buraco na base. De La Cruz, principalmente De La Cruz, recebia com muita tranquilidade. E em outras vezes a nossa linha ela realmente ficava ali muito sustentada. Nós vimos um movimento aqui do Martinelli tentando pressionar, a bola entrava e aí existia um grande espaço entre as duas linhas, a do meio e a de defesa. Então foi muito difícil para o Fluminense controlar essa situação e eu espero que no jogo de hoje o Fluminense tenha resposta para essa construção do Flamengo. Vamos lá, meus amigos, vamos ver como isso tudo funcionou na prática. Vamos lá, galera. Tenham em mente aquilo que eu passei no campinho. Saída de 3+2, o Rossi aqui entre os zagueiros. E percebam como que o Fluminense vai pressionar, galera. Germancano tá aqui em cima do Rossi, a bola vai chegar até o Léo Pereira, ele vai saltar ali no Léo. E nesse momento, vemos o Martinelli saltando no Pulgar e o Arias defendendo aqui a base, saltando no De La Cruz. Percebam que como o Martinelli vai efetuar o salto aqui no Pulgar, o Canóbio ele não vai saltar aqui pelo lado direito no Léo Ortiz. Ele vai sustentar aqui a posição dele um pouco mais por dentro para fechar a linha de passe para o Gerson. O Léo Pereira consegue fazer a inversão para o Léo Ortiz, e aí eu quero que vocês percebam aquele movimento. Martinelli saltou, não deu em nada, ele vai voltar para fechar aqui a linha de passe para o Gerson, e só quando ele fizer isso é que o Canóbio vai saltar no Léo Ortiz. A gente está vendo o Léo Ortiz seguindo com a bola. Martinelli voltou para sua posição, está fechando por dentro. O que vai acontecer? Canóbio vai saltar no Léo Ortiz. E a gente vê aqui que o Fluminense ele não se compromete 100% com a pressão. E essa pressão no futebol, pessoal, ela não pode ser feita dessa maneira. Não existe meio quente. Ou você tá morno ou você tá quente. Não tem meio gelado. Ou você tá fresco ou tá gelado. É a mesma coisa com a pressão. Ou você faz a pressão ou você não faz. O Canóbio aqui vai ter que saltar em dois jogadores. Ele salta no Léo Ortiz, continua o salto no Pulgar, e aqui a gente vê que a construção já mudou. O Rossi tá no gol, construção em 3+1. Pulgar agora está entre os zagueiros. Então o Flamengo já mudou esse posicionamento inicial. A gente vê ó, o Wesley baixando um pouco também, e o Flamengo
vai continuar a construção, aquilo que eu falei para vocês. Quem acompanha o Wesley nessa pressão é o Fuentes. Olha só onde o Fuentes está. Ele acompanha o Wesley até aqui, mas como o Wesley centraliza muito, o Fuentes vai voltar. Passe de retorno do Pulgar para o Rossi, mudou a construção. 3 mais 2. Né? O De La Cruz está um pouquinho para cá e está fora da imagem. Mas percebam como a pressão do Fluminense é uma pressão sem tensão. Os caras estão correndo aqui, igual barata tonta, mas não tem a menor possibilidade do Fluminense pegar a bola, porque a superioridade numérica do Flamengo é enorme. Então a gente está vendo o Cano se desgastando, o Canóbio se desgastando, e nada acontece. O Léo faz o passe de retorno, aí o Cano, que estava no Pulgar, tem que saltar no Rossi, e o Léo Pereira está aqui livre. Fuentes encurta de novo no Wesley. E o Léo Pereira, ó, vai receber completamente livre. E aqui ocorre o desencaixe. O Arias, que estava fechando essa linha de passe para o De La Cruz, vai saltar no Léo Pereira. E o Cano, que estava fechando no Pulgar e saltou no Rossi, não vai conseguir voltar. Olha o que vai acontecer. Simplesmente os dois volantes do Flamengo completamente livres por dentro. O Martinelli e o Otávio não saltam, porque eles estão muito preocupados com a Arrascaeta e com o Jefferson, e aí vai ficar um buraco por aqui, pessoal. Olha só. De La Cruz recebe a bola, aí percebam como que o Cano, gente, teve que correr só nesse pequeno período de tempo. Ele foi no Léo Pereira, e voltou no Pulgar, e foi no Rossi, e agora voltou para correr atrás do De La Cruz. Ninguém aguenta isso, cara. Então a pressão mal feita desgasta os jogadores. A gente vê o Serna aqui preocupado com o Alexandro, né? De La Cruz vai seguir com a bola dominada, e aqui aquilo que eu falei para vocês. Martinelli encaixado no Gerson, e o Otávio supostamente próximo ao Arrascaeta, né? Porque aqui era para ele estar mais próximo, já que a função dele era justamente ficar de olho aqui no Arrascaeta. Ele tá até um pouco longe, ó. Vai tentar se recuperar ali na jogada. E aqui, pessoal, aquilo que eu falei para vocês. O Luiz Araújo sempre muito aberto, sempre dando amplitude aqui pelo lado esquerdo, prendendo o Guga, e o Plata entre os zagueiros do Fluminense. Mais uma saída aqui do Flamengo. O Flamengo agora fazendo novamente a saída de 3 mais 2, utilizando o goleiro Rossi. O Pulgar ele tá um pouquinho mais acima aqui e não tá na imagem, mas ele daqui a pouco vai aparecer. Lateral do lado da bola, baixando para dar apoio. Germancano salta ali para pressionar o Léo Pereira, ele faz o passe de retorno e o Arias vai sair, ó, para pressionar o Rossi. O Martinelli salta um pouquinho, mas ele não vai com tudo. Até porque a bola tá indo agora pro outro lado. Então, ele tá, ó, ele já quebrou o pescoço aqui pra saber, ó, aonde tá o Arrascaeta. Ó, quebrou o pescoço pra saber onde tá o Arrascaeta ali nas costas dele. E aí é que eu venho falando pra vocês, o Fluminense sempre em inferioridade numérica. Então, quando você não consegue direcionar a saída do teu adversário pra um lado e imprensar os caras por ali, fica muito fácil. Aqui a gente vê um triângulo, né? Muito simples. Vai sair aqui uma dinâmica de terceiro homem. Pulgar de frente, Arrascaeta nas costas do Martinelli. E aqui não tem desculpa, né? O duelo é muito claro entre Otávio e Gerson. Pulgar efetua o passe, o Otávio deixa a bola entrar, e aqui a gente vê o Martinelli tentando alcançar o Arrascaeta, né? A bola chega ali, ó, até o Gerson, e o Arrascaeta já deixou o Martinelli pra trás. Não dá nem pra ver o Martinelli na imagem. Vai chegar aqui pra finalizar a gol. E foi o lance mais bonito do jogo, né? Um lance que terminou com uma bela defesa do goleiro Fábio. Então o Fluminense está em desvantagem, obrigatoriamente nós teremos que pressionar a primeira fase de construção do Flamengo e nós não podemos pressionar dessa maneira que eu mostrei aqui pra vocês. Vamos lá, eu acredito que o Fluminense tem totais condições de vencer o Flamengo hoje e nós estaremos aqui na torcida para que isso aconteça. Bom, mais didático do que isso, impossível. Valeu, Renan, valeu, irmão, muito obrigado mais uma vez por essa excelente análise. Então espero que realmente o Fluminense possa conseguir encaixar essa pressão e fazer um jogo muito melhor logo mais no Maracanã. Vamos a rápidas informações aqui do Flamengo também. Danilo e Bruno Henrique estão fora do jogo, seguem no departamento médico, não vão ficar à disposição do Felipe Luiz, mas o Everton Cebolinha está recuperado e tem possibilidade dele voltar a aparecer pelo menos ali no banco de reservas. Michael, Pedro também, a gente sabe que estão fora já há algum tempo. A provável escalação do Flamengo deve ser provavelmente a mesma escalação que o Felipe Luiz utilizou no primeiro jogo, com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo e Plata. Deve ser esse, portanto, o Flamengo que vai enfrentar o Fluminense logo mais. Vamos à arbitragem do jogo de hoje, para a gente fechar aqui o nosso pré-jogo. Apita a partida Bruno Arleu do Araújo, ou de Araújo, olho no Bruno Arleu de Araújo, auxiliado pelo Rodrigo Figueiredo, Henrique Correia e pelo Daniel de Oliveira Alves Pereira. O VAR é o Carlos Eduardo Nunes Braga. A gente viu o que aconteceu no primeiro jogo, o absurdo que foi a expulsão do Freitas, a falta de critério, a diferença dos cartões. E é o que eu sempre falo aqui. A gente não quer ser beneficiado, o que a gente não quer é sacanagem. O que a gente não quer é ver o absurdo, ou os absurdos que aconteceram naquele primeiro jogo. É só isso.
A gente quer uma coisa honesta, uma arbitragem neutra, que de preferência nem apareça no jogo. Eu sei que é pedir demais, mas isso é o mínimo que a gente espera. Infelizmente, no entanto, o Fluminense provavelmente vai ter que lutar também contra isso no jogo de logo mais. Bruno Arleu, o histórico dele na tela aí no site flusão.info, apitou a última partida, a vitória do Botafogo, 2-1 neste Campeonato Carioca, e antes ele só tinha apitado lá em 2023. E olha o jogo que ele apitou. Olha o jogo que ele apitou. Aquela goleada de 4-1 sobre o Flamengo. Que assim seja, hein, Bruno Arleu? Que assim seja hoje, que você possa repetir essa façanha. Ele já apitou 21 jogos do Fluminense. 8 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Então, extremamente equilibrado o retrospecto dele. Que esse desempate possa vir com uma vitória do Fluminense. Transmissão desse clássico, dessa final, TV Globo, TV Band, Premier, como vocês já estão acostumados, Sport TV, e a nossa transmissão para você. Você pode assistir o jogo bonitinho lá, tranquilo e tal, mas deixa o áudio com a gente, porque você vai acompanhar. Não tem aquela história, a torcida do Flamengo só dá a torcida do Flamengo, a torcida do Fluminense está cantando, eu não escuto. Pois é, gente, então para de escutar os caras, porque isso aí é todo jogo, é todo Fla-Flu. Vem com a gente que você vai ouvir a torcida do Fluminense, você vai viver o ambiente do estádio, o ambiente do Fla-Flu. E claro, com uma equipe que respira o Fluminense 24 horas por dia. Só deixar o áudio com a gente a partir de 1 da tarde, ao vivo, direto no Maracanã, na concentração do Fluminense, no hotel, acompanhando a saída do Fluminense, do lado de fora do estádio, acompanhando a chegada da torcida, dentro do estádio, entrevista coletiva, zona mista, se Deus quiser, a festa do título. Cara, mais uma cobertura que a gente espera que seja histórica. Então, vem com a gente, nos vemos mais tarde, se Deus quiser, com esse título. Um abraço, tamo junto.